Eu não abro mão de atender meu paciente, eu não abro mão de operar meu paciente, eu não abro mão de ver meu paciente depois. Eu não abro mão de ser médico, eu estudei para isso. Eu abro minha live todo dia que eu posso, eu abro esperando o melhor. Eu acho que você só consegue receber aquilo que você doa de fato. Eu tenho um ponto de vista, Sandra, que a fama é sempre ruim. O que é bom é a reputação. Com a sua reputação você faz coisas. Esse é o Papo Íntimo. Aqui na intimidade de casa eu recebo toda semana amigos que são grandes inspirações no mundo dos negócios e que causam um grande impacto na sociedade. A gente conversa sobre suas mais profundas motivações para ter realizado o que realizaram até aqui e quem sabe assim inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Íntimo. Hoje eu tenho aqui em casa uma visita muito ilustre. É o Paulo Musi. Ele é médico especializado na área esportiva, amplamente reconhecido pelo seu trabalho com atletas, uma grande presença nas redes sociais. Ele compartilha dicas de saúde, exercícios e nutrição, buscando promover um estilo de vida saudável. Ele também é empreendedor. Seja muito bem-vindo, Paulo Musi. Muito obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui contigo. Muito legal você topar esse convite, vir aqui até a minha casa, gravar esse papo íntimo. Eu tenho certeza que dessa conversa vão sair grandes insights que vão inspirar os nossos ouvintes. Não é seu propósito mudar o mundo? Mudar o mundo, é Conta isso aí. Comigo. Sabe, você tem uma profissão, Paulo, que é muito nobre. Eu admiro muito os médicos. E no judaísmo, eu sou judia, né? No Minha judaísmo família também. É? Judeu-ucraniano. Ah, que legal. A origem de Muzi, né, que não é Muzi, é Muzi, né, é de Mushir, que é Messias. Sim. É uma família que morava na Ucrânia e que, quando veio a Primeira Guerra, entre 1916, mais ou menos, 1917, eles fugiram para a Suíça. Eram 2 irmãos, suas esposas e filhos, e uma baita dificuldade, por mais que a Suíça ela tenha se mantido neutra, né, ou tentava se manter neutra, não tinha como todos ficarem, e uma parte da família, um dos irmãos falou, então eu vou, né, e eu sou... É o bisavô, teu avô? Meu bisavô. Bisavô. Na verdade, Olha. eu acho que é o meu bisavô, o avô do meu pai. Né? Olha só, e você segue alguma coisa das tradições? Não, porque o judeu é o filho de mãe judia, né? E quando quando minha bisavó e meus avós chegaram no Brasil, os meus avós casaram com goi, né? Com não judeus. Foram se assimilando e aí foi perdendo a cultura, assim. Muito comum. O que é curioso é que a cultura, mas não o modo de vida. Valorizar o que é a comunidade, valorizar o que é o indivíduo, né? Você não ter a adoração por ídolos e sim por formas de vida. Então eu vejo hoje, né, analisando tudo isso, né, eu vejo pela trajetória do meu avô, ele foi uma pessoa que construiu muito na época dele. Construiu tanto, e assim, com muito pouco estudo, Sandra, né, ele construiu tanto que ele fez um filho de 3, né, que foi buscar o maior patrimônio que a gente pode ter, que é o patrimônio intelectual. E o meu pai, tudo que ele teve de recurso financeiro, ele sempre investiu naquilo que era conhecimento. Então ele conheceu Prêmio Nobel, falou com Linus Pauling, né, ele apertou a mão do Dirac. Então é um cara que, Demais. sabe, e ele sempre trouxe isso. E isso é uma característica... São valores, né, valores que não se perdem, né? E não preços. É isso aí. Né, e eu acho que isso fica na família, né? Você não consegue apagar isso porque é no seu modo de vida que passa para o seu filho, que passa para o seu neto, né? É aquela história, a fruta não cai longe do pé. É isso aí. Né? E está enraizado na gente, né? Exato. É então, Muzi daí, somos primos, provavelmente. Que legal, somos primos. Em alguma árvore aí a gente chega. Muito legal. Mas eu estava falando isso porque tem o conceito de Tikkun Olam, não sei se você conhece, né? Que é de você restaurar o mundo. E eu acho que é bem isso. Todos nós, você que está ouvindo a gente, eu, você, todo mundo que está aqui da produção, todo mundo tem uma razão de existir. Sim. Tem um propósito de vida, tem um porquê você está aqui nesse mundo, nesse lugar, nesse momento. E você faz um trabalho lindo, não só como médico, mas você também devolve para a sociedade, através da influência que você tem nas redes sociais, sem cobrar nada por isso.
né? Mas eu acho que esse que é o propósito da rede social, sabe, Sandra? Eu acho que, por um lado, a rede social te fragiliza, porque te expõe. Se eu pudesse fazer a mesma coisa sem ser famoso, com certeza. Porque eu acho que a fama, ela é um ônus. Tem o ônus e o bônus, né? E a fama é só ônus. É o que as pessoas pensam e esperam de você. E é muito complicado lidar com isso, porque você lida com expectativas que são alheias a pessoas que o conhecem. O sucesso, que é o que a gente na verdade busca, é uma matéria que hoje, quando você olha as pessoas falando sobre sucesso, elas apontam coisas e não valores, né? Então, porque para cada um sucesso é uma coisa, exato, né? Cada um tem seus valores. Você tem os seus, a sua herança, da sua família. Ainda que existam coisas universais, sim, né? Que é aquilo que você chama, por exemplo, de caráter. Né? E existem estudos fabulosos sobre caráter, né? E pessoas que falam muito sobre isso, e que eu acho que a raiz da espiritualidade, né? Não da religião, da espiritualidade, ela tem uma proximidade muito grande com caráter, né? Quem fala um pouco sobre isso é um acadêmico americano, o David Brooks, né? E ele tem um livro muito famoso, né? O Caminho para o Caráter. Né? E ele é muito brincalhão, ele é muito espirituoso, e ele fala, né, que você falar sobre caráter não diz que você é uma pessoa de caráter, que você ler sobre caráter não diz que você é uma pessoa de caráter. Se você comprar um livro sobre caráter, né, você é uma pessoa de caráter, né, defendendo o jeito dele, mas brincando muito para dizer o quê? Né? Que essa característica universal é que é muito mais interessante você partir do pressuposto que o homem, em sua essência, ele é bom do que jeito que a gente trata hoje, que o homem necessariamente é ruim. Ele tem um lado ruim. Então, eu abro minha live todo dia que eu posso, né? Infelizmente não é todo dia. Hoje, por exemplo, 6 horas da manhã a gente estava operando. Eu estava operando, né? Para poder estar aqui também agora, sim, um dia corrido. Com todo prazer, né? Mas sempre que eu abro esperando melhor. Eu acho que você só consegue receber aquilo que você doa de fato. Verdade. Né? Mas tem muita inveja também, né? As pessoas projetam em você talvez uma expectativa. Sim. Que podem ser frustrações dela mesma. Isso é a fama. É a parte negativa da fama, né? Mas a parte positiva é que você consegue, sim, passar uma mensagem muito importante para todo mundo que te acompanha e influenciar hábitos saudáveis, informação, saúde, educação, tudo que é tão importante, né, para a vida de cada um. E mais do que isso, você mostra através dos teus atos, de tudo, do jeito como você leva a vida, de que vale a pena ser uma pessoa boa, de você ter esses seus valores que são inegociáveis, de preservar a vida, de lutar pela melhoria da vida de alguém. E isso tudo é muito nobre, é muito legal. Eu acho que o que vale a pena é você mostrar a sua humanidade, né? Eu tenho um ponto de vista, Sandra, que a fama é sempre ruim. O que é bom é a reputação. Com a sua reputação você faz coisas, né? O que você faz? Eu não acredito que nós chegamos a convencer alguém. Não acredito em convencimento. Eu acredito em persuasão, que é uma coisa que não dura. Você persuade a pessoa aquilo, mas no momento seguinte ela, puxa, eu não devia ter feito isso. Ou ela vai ter segundos pensamentos sobre isso. A reputação, por outro lado, ela inspira. E todo mundo precisa, antes de motivar-se, ter inspiração. E quando eu percebo no que é a vida das pessoas em relação ao cuidado próprio, ao início da preocupação com a alimentação, a decisão de fazer exercício, a percepção do eu e falar, eu existo e eu sou importante, eu tenho filhos, existem pessoas que dependem de mim, ou então eu tenho amigos maravilhosos cuja presença os conforta. Quando você olha isso, você percebe uma sequência de acontecimentos. Então, a inspiração, depois a motivação. Né? A motivação, super importante. Farei. Depois, o compromisso. Iniciei. Só que aí vem o mais difícil. A consistência. Permaneci. A disciplina, né? E o que eu tento falar para as pessoas, através daquilo que é a minha rotina, e eu faço essas lives desde antes da pandemia, né? Tem, talvez, acho que desde 2018, talvez, desde 2017, alguma coisa assim. Bastante tempo. E gente muito importante acompanha essas lives. Até Cristiano Ronaldo, eu vejo lá. Eu falo, não é possível, mas olha que bacana, né? Curioso, porque é o fator identificação humana, né?
E o exercício ele faz muito isso, né? Porque o exercício ele acaba sendo um valor, né? A pessoa ela muito não encantamento, porque as pessoas também sugerem isso, é legal ver um cara treinando. Não, encantamento não é, é por identificação. Eu treino, eu tô vendo esse cara treinar. O que ele tá fazendo? Né? Pô, ele tá fazendo bicicleta, ele tá me fazendo companhia. Não, eu tô fazendo companhia para ele. Tem um cara muito bacana que eu gosto de ver da área de administração, Simon Sinek, provavelmente você conhece, e ele fala muito sobre o que é a capacidade que você tem de relacionar as outras pessoas, se relacionar com as outras pessoas e numa questão comercial, você vender um produto. Ele conta uma história muito curiosa, né, num dos TED Talks que ele fez. Sim. E isso me marcou muito porque ele fala que ele sempre ia no mesmo lugar, e nesse lugar ele via essa senhora homeless. E essa senhora homeless vivia com seus trocados, né? E ele olhou para a plaquinha dela, e a plaquinha dela estava escrito assim, né? Por favor, me ajude, eu sou uma pessoa necessitada. Era sobre ela. E que ela gastava mais ou menos 12 a 14 horas para conseguir juntar $30. E que quando ela juntava $30, ela pegava as coisas dela e ia embora para o lugar onde ela descansava, para no outro dia repetir e fazer a mesma coisa. Pois bem, ele foi lá, trocou a plaquinha dela. Ela ganhou $30, ela ganhou $40 em 2 horas. Em vez de ficar lá o dia inteiro. Ela pegou a plaquinha dela e foi embora. E ele ganhou 2 ensinamentos. Primeiro, a condição que as pessoas estão, normalmente é devida ao ângulo de visão que elas têm. Ah não, me basta isso. Então ela não ia ser a pessoa que ia sair da rua, que ia ganhar um emprego, não, porque para ela viver com $30 por dia bastava. Então se ela conseguiu isso, ótimo, vou voltar no outro dia. Agora o que dizia na placa? O que ele mudou? Isso é sensacional. Ele falou assim, se todo mês você faz uma doação para alguém, considere na próxima a mim. Pois o ponto de vista da pessoa que está doando, não o dela. Sim. Exatamente. E quando as pessoas elas falam sobre segredo de rede social, eu vejo muito isso, né? Um curso para você vender 7 dígitos, 10 dígitos, 1 bilhão de dígitos, fique rico. Aquelas soluções milagrosas para você ficar rico do dia para noite. Exatamente. Né? Compre o meu curso e fique rico amanhã, sabe? Esse tipo de coisa. Nenhuma delas fala que na rede social ela é uma rede social. Então não é sobre você, não é só rede individual. Ela é a rede social. Você fala sobre os outros e os outros que interessam. Se você olhar na minha rede social, não tem meu carro, não tem minha casa, tem o que são as coisas que eu divido com as pessoas em relação aos conhecimentos que eu possuo, porque eu acredito que medicina, você precisa dar vazão para esse valor social que ela tem. Então, quando você fala da importância da medicina, né, eu acredito que, na realidade, o que a medicina tem de diferente é que a função social dela é mais aflorada. Sim. E que você lida com as pessoas, e que é uma coisa complicada da gente colocar, em momentos de sofrimento. Por isso que parece que tá bom. Mas, por exemplo, vamos colocar um sujeito que é um vendedor de imóveis. Ele está vendendo sua casa. É o lugar que você vai ser feliz. Você vai criar seus filhos. As memórias da sua vida mais importantes vão estar ali. Esse cara é super importante. Sim. Porque se ele fizer um negócio para você que não esteja adaptado para aquilo que são as suas aspirações, o seu futuro, esse cara complicou a tua vida pelo menos nos próximos 10, 15 anos. Sim, você vai ser infeliz e ele é um dos principais culpados, sim. Então o long term, o impacto, ele vai diluindo e você não consegue valorizar a pessoa por aquilo. Isso é um exemplo, mas na medicina, como você está em sofrimento, ele age imediatamente, me salvou, né? Assim como o contrário é verdadeiro. O médico não deu volta. Porque o médico falhou. Porque ele não... Sabe? É uma responsabilidade gigante que a gente carrega. E isso é uma coisa que acaba trazendo para uma sociedade como a nossa, que não é uma sociedade igualitária, que é uma sociedade que tem concentrações, que tem disparidades muito grandes, ele faz um efeito que é você colocar valores acima de outros e profissões acima de outras. Sim. A gente acabou de chegar na Dinamarca. Você está numa fila e você está esperando um serviço.
nessa fila. Tem um médico, tem um advogado, tem um professor, tem um vendedor de loja. Todo mundo igual. Todo mundo igual. É que lá é muito mais igualitário, né? Não tem essa todo mundo é rico. Discrepância que a gente tem. Social. Infelizmente, aqui Socialmente, a gente vive numa sim. realidade que a gente já se acostumou, mas que não é o normal, né? E eu estiquei o chiclete lá longe pra gente voltar e falar o quê? A medicina, por causa disso, ela precisa ter essa expressão social. Sim. Então, o que eu faço? Eu faço justamente a devolução de parte daquilo que eu posso no meio que me é fornecido, né? Tem alguns sonhos ainda, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer com a minha carreira quando eu chegar na minha, entre aspas, aposentadoria, né? Que é muito curioso, as pessoas, elas olham a pessoa do Instagram e elas falam, nossa, mas ele trabalha, né? Ou então ele trabalha, tem gente que não... Tem gente que fala assim, mas você consulta, você opera? Mas isso é o que eu mais gosto de fazer. Eu estudei 20 anos para isso, né? Não vou abandonar por causa de uma função apenas, né? É o que eu sou, né? E dentro dessa perspectiva de rede social, né, é muito simples de você perceber, né, é só você entregar de volta a rede social, não a rede individual, não é a rede do Paulo, é a rede de todas as pessoas que seguem o Paulo, mais as que não seguem, né, e que seguem outras pessoas. O olhar do outro, e pelo que você está falando, você tem razão, cabe a qualquer profissão, se até uma moradora de rua, né, você mudando a visão de quem está lá, contribuindo com ela, já faz esse impacto, imagina em qualquer profissão, isso se aplica a qualquer profissão. Mas você tem uma profissão muito nobre. Muito obrigado. E eu queria saber como é que foi quando você era criança, sempre quis ser médico? Eu queria ser mecânico ou médico, um dos dois. Mecânico. Olha, bem diferente, né? Eu sou mecânico de gente hoje. Mecânico de gente. Eu conserto gente funcionando, essa é a diferença. O carro a gente desliga. Olha só, e aí você tinha esse sonho, você queria consertar alguma coisa, e aí você estudou para isso, era um objetivo, como é que foi isso? Eu acho que era um sonho, sabe, Sandra, porque o meu pai é professor, né? Ele é físico, né? Ele é físico, professor de física, e a minha mãe, na época, ela era artista plástica, né? E a gente morava, eu e minha mãe, meus pais são separados, né? Sim, meus pais são separados, meu pai é casado de novo, né? Eles se separaram, eu era muito jovem, né? Meu pai se casou de novo com uma pessoa que é minha mãe também, que é a Heloísa, e que também é professora de sociologia. É uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci e foi uma pessoa fundamental na minha formação, porque mãe e pai, o amor te dá um viés. A Heloísa, por mais que ela me amasse, ela tinha o distanciamento necessário para orientar aquilo que precisa ser falado e que nem sempre o amor te deixa, porque filho não vem com manual. Verdade. Eu descobri isso quando eu tive as minhas. Sim. E ela tinha a clareza, ela tinha a maturidade de falar, olha, se eu tô vendo um menino aqui cujos pais são separados, por mais que eles se dão bem, né, eles não conseguem tomar decisões juntos, né, tem a mãe que fica no interior e que toma uma série de decisões, aí o pai acha que tem que fazer diferente, e aí? Então ela me viu naquele meio, o pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, e o filho é mais ou menos 50% da onde que ele tá. E ela sempre me colocou num trilho, olha, é por aqui, presta atenção nisso. E ela nunca me mandou nada ou me obrigou a fazer nada, mas ela sempre me fez pensar sobre as coisas que eu fazia. E ela sempre me deixou lidar com as consequências das coisas que eu fazia. Né? Porque todo mundo erra e acerta. Né? O que o pai faz? Ai, filhinho, você tá certo. Ai, proteger, filhinho. Então, e a Heloísa, com muito amor, ela deixava as coisas acontecerem e falou, olha, isso é o que acontece. Até para não ser invasiva, talvez, também, né? Para não tirar o mérito dos pais. Também mas tem essa coisa do amor assim, e da liberdade, mas tem também esse passinho para trás. E também. Uma pessoa muito protetora também. Né? Ela, nesse sentido, ela também, mãezona, né? É muito protetora do meu irmão até hoje. Meu irmão tem 35 anos de idade. E também é médico, né? É, dermatologista, o Guilherme. Ah, que legal. Ele é sensacional. Ele é um médico muito melhor do que eu. Eu sou feliz de dizer isso.
E naquela época, Sandra, o que acontecia, né? A história da medicina, ela vem de arquétipos e mitos, né? Então é o mito de Asclepio e Quiron, né? Quiron, o centauro que descobriu a medicina porque ele foi ferido por uma flecha que estava com veneno de Medusa, né? Hércules, pum, deu uma flechada nele. Ah, eu vou morrer. Não. E aí ele desenvolveu a medicina tentando se curar. Ele conseguiu não morrer, porém, ele não conseguiu se curar. Então é o mito da ferida que nunca cura. E quando Asclépio, né, ou Esculápio, depende se a sua raiz é romana ou grega, ele foi entregue para a mãe, escondido, né, na terra, porque ele era filho de Deus e filho de uma mortal, né, e aí tinha uma deusa, eu não lembro exatamente quem, não sei se era Vênus, começou a caçar porque estava com ciúmes, né, esconderam ele com Quiron. E Quiron o que fez? Ensinou a medicina para Asclépio. Então disse, né, de forma, ou foi ensinado na minha época, né, a gente está falando de 1999, né, que muito da escolha de você se tornar um médico é que você tem alguma ferida que nunca curou. Olha. E o que faz todo sentido, porque se você olhar determinados avanços na medicina, eles aconteceram para resolver problemas muito pessoais. A luva de plástico, sabe, de látex? Sim. Quem inventou foi um cirurgião chamado Halsted, sabe por quê? Porque a esposa dele tinha alergia ao iodo. Até então, os cirurgiões, eles operavam com as mãos livres. Eles passavam iodo nas mãos, né, o que seria o equivalente a uma luva química, e colocavam a mão no paciente. A esposa de Halsted, que o ajudava nas cirurgias, pobre, tinha alergia ao iodo. Então, o que ele fez? Desenhou uma luva de látex para ela operar. Percebeu-se que as cirurgias elas tinham uma recuperação melhor, menos taxa de infecção. Olha só, eu estou pensando aqui, é a razão do empreendedorismo. Sim. Na verdade, é tudo que eu penso sobre a iniciativa individual. Boa. A iniciativa individual muda o mundo. Sim. Aquela pessoa que fica lá esperando o governo resolver seu problema, ou até Deus, sabe, que acha que vai cair do céu uma solução mágica que vai resolver o problema dela, não vai, né? E eu acho que são essas coisas, olha, se aplica na medicina, se aplica qualquer negócio, né? Qualquer negócio nasce para resolver um problema, resolver uma dor do mercado, tem que resolver as dores da própria organização, e aí a sociedade vai evoluindo. Né? O que acontece, na minha opinião, com a sociedade é que nós somos frutos de algumas escolas de pensamento, né? A gente tem a escola estoica, que é a da supressão do sentimento, então, o homem não chora, resolve o problema, né? Funciona. Não, porque muitas vezes você tem que demonstrar sua vulnerabilidade. E você só consegue, isso é um passo muito importante para conquistar a confiança do outro, né? Não tem forma mais rápida de você conquistar a confiança de uma pessoa do que você pedir ajuda a ela. Isso numa relação de chefe e empregado, por exemplo, ela é fundamental. Se o seu funcionário ele te pede ajuda, na hora você fala, eu confio nesse cara, porque eu sei que antes dele fazer alguma coisa ele vai me perguntar. Verdade. Você tem a escola cristã. A escola cristã, ela é sobre o ágape, sobre o amor incondicional a todos, né? E que é muito boa, porque é a escola do perdão. Mas existem coisas que nós temos que pensar com muita frieza, porque se você, de certa forma, perdoa de forma geral, o mal que acontecerá não será mais sobre você, e sim sobre outras pessoas. E principalmente sobre pessoas que estão sob a sua responsabilidade ou sob o seu amor. Você tem a escola romana, que é a escola dos mitos, a escola dos grandes feitos, né, onde sua vida só vale a pena se o seu filho estudou em Harvard, se você é o mais rico do seu condomínio, se você é famoso no seu país, e que se você olhar, são vidas que de fato elas têm esse brilho, mas qual é a fundação disso? Finalmente tem a escola judaica. O que diz a escola judaica? O que é obediência às regras, né? E que se você for ver, por exemplo, um país como Israel, ele só está de pé porque tem isso. Quantas milhões de pessoas tem Israel? 4 milhões? 3 milhões? Né? E você tem em volta, talvez, 30, 40 milhões de pessoas. Então, como é que um estado tão pequenininho, né, ele pode se defender, resiliente, ele pode se defender desde tantos anos? Né? O Egito já não mexe mais com ele, né, desde a Guerra dos 3 Dias. Então,
quando a gente olha as coisas e observa, a gente vê que a nossa sociedade, que é uma sociedade ocidental, que tem forte influência de Sócrates, que aliás é o melhor influenciador da história, sem Instagram, né, sem Numa época que não tinha YouTube, Instagram, não tinha redes sociais. né? Então, você quer estudar sobre influência? Vai ver Sócrates e Jesus Cristo. Você vai ver que esses caras, maiores, eles não tinham nenhum tipo de recurso milhões de seguidores. Aliás, Sócrates nem escrevia, né? A gente só sabe o que ele faz porque Platão escreveu as coisas dele, né? Isso sim que é influenciador, e traz pra gente todo esse conteúdo e fica essa mistura, aonde? O que é o difícil? A curadoria. A gente não tem hoje, né, o que é uma curadoria. Então, o que eu acredito? Eu acredito que quando a gente fala de sociedade, Sandra, o que falta é a curadoria, é você saber o que é importante. Quando você perdoa, quando você segue a regra, quando você enaltece um valor, quando você persegue um sonho de uma forma incondicional. E eu acho que isso tem se voltado cada vez mais para as pessoas. E de certa forma, quando a gente olha o que a gente tem de pensadores da nossa época, felizmente, esses caras, eles estão também na rede social. Então, é o professor Marcelo Cortella, é o Karnal, é uma série de pessoas que têm uma habilidade de comunicação e de fazer a pessoa parar para pensar sobre si mesma, que não é escutar o que ela está falando, ela é voltar o que é o olhar para ela mesma e falar, será que eu sou assim? Será que eu posso ser melhor? E dessa forma, continuar com o que é a nossa função. Qualquer jeito de você provocar uma reflexão é válida, né? O problema também é que nas redes sociais você encontra esses grandes pensadores, só que você também dá voz a pessoas que não têm muito conteúdo a contribuir e que acabam influenciando as pessoas de alguma maneira. Então, é muito importante cuidar de quem você segue. Eu falo, você cuidar do seu corpo, que é onde você mora, ter hábitos de vida saudáveis, que você propaga muito, né, de exercícios físicos, de alimentação, de sono, enfim, tudo que é importante, mas também de como a gente alimenta a nossa mente, né, quem que a gente segue nas redes sociais, que livros a gente lê, quem são esses influenciadores da vida real que a gente convive mesmo também, né? De uma forma muito dura, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele parafraseia o escritor português e fala, né, a internet deu voz aos idiotas da aldeia, né, e isso é uma coisa que nós temos que olhar com muito cuidado, porque a voz das pessoas que estão provocando confusão em vez de construção, né, ela é uma voz que é um pedido de ajuda. O que essas pessoas estão precisando? Estão precisando de conhecimento, estão precisando de orientação, estão precisando de acolhimento. Porque uma pessoa que tem coisas boas dentro de si não vai pegar um telefone e devolver coisa ruim. A gente só dá o que a gente tem, Sandra. É verdade. Mas voltando à tua história, a gente falou de Simon Sinek, né? Que ele fala muito do porquê. Então, o teu porquê da medicina, você teve uma influência dentro de casa fantástica pela teus pais, pela tua madrasta, mas teve algum gatilho aí que fez você optar pela medicina e seguir esse sonho? Quando eu descobri que eu podia, né? Porque para mim era um sonho... Minha mãe falava assim, ai filho, mas será que a gente vai ter dinheiro de você fazer medicina, né? E para mim, eu cresci estudando no colegial, né? Rachando de estudar, porque eu falei assim, se eu não tiver dinheiro, eu dou um jeito, a coisa chega. Mas quando eu descobri que, putz, é capaz, dá para fazer. Aí se justificou, né? Se justificou o esforço. Não passei de primeira vez, fiz cursinho, eu estudava de manhã até a noite. Primeira prova de redação que eu fiz no cursinho, eu tirei um 0. Na verdade, eu tirei 2, porque eu fiz 2 redações e tirei 2 zeros. E aí eu olhei aquilo e falei, não, isso daqui não pode ficar desse jeito. Sempre tirei nota boa no colégio, não dá certo. E meu pai que me falava, olha, o método dele é HCC, hora de bumbum na cadeira. Ótimo método. Eu chegava do cursinho, sentava na mesa da sala e ficava até a noite. E todo final de semana eu escrevia 3 redações. Todo final de semana. Nossa. E compensou, né? Lá pro meio do ano eu já estava tirando notas boas de redação, né? Tanto que a professora nossa de português, a dona Edna, né? Ela virava e falava assim, as últimas que você mandou foram boas, viu, Muzi? Né? Porque a gente tinha um escaninho na entrada do cursinho que toda segunda-feira a gente vinha e deixava a redação, porque era uma opção você deixar a redação. Sim. Não era obrigação. Eu deixava 3.
Olha. E aí... Gente, eu também tinha essa opção e eu não deixava nenhuma, olha só. Mas é muito do que você está falando do querer. Você queria muito. É o que move, né, as Mas pessoas, é o querer. É quando é oferecido a oportunidade, né? Ou quando você sente que aquilo é capaz. Não tem nada mais frustrante do que você ter, por exemplo, o trabalho de Sísifo, né? Para o pessoal, né? Quem que foi Sísifo, né? Era o homem que foi condenado a empurrar a pedra ao longo da montanha. Então, toda vez que ele chegava no topo, a pedra rolava e descia e ele tinha que empurrar de novo. E aí tem uma história muito legal, né? Que eu acho que é isso que eu vi no estudo, né? Eu vi continuidade, né? E quem fala sobre a necessidade de continuidade, ele é um psicólogo chamado Dan Ariely. E ele conta uma história que é uma experiência que foi feita e que é uma experiência terrível, né? Porque ele pega pessoas e ele fala o seguinte: eu vou te dar um dinheiro para você montar esse Lego, ok? Então tá bom. Eu vou te dar $3. Aí a pessoa vai lá e monta o Lego. Aí ele dá um segundo Lego e fala assim: só que eu vou te dar $2,70. A pessoa monta. Agora eu vou te dar $2,20. A pessoa monta. E ele queria entender o quê? O quanto era o mínimo de dinheiro que ele poderia oferecer para a pessoa continuar fazendo o trabalho. Quanto que é o mínimo que ela aceitaria para fazer uma coisa que provavelmente ela gosta. E aí ele falou assim: eu preciso entender outra coisa. Eu preciso entender o que motiva o gostar dessa pessoa. E aí ele pegava a pessoa e ele colocava duas situações diferentes. Ele falava: olha, você vai montar esse Lego, eu vou lhe pagar, só que quando você terminar de montar, eu vou desmontar o Lego para a próxima pessoa fazer. Tudo bem? Tudo bem. A segunda pessoa, ele fazia um trabalho de Sísifo. Ele desmontava o Lego na frente da pessoa. E quando a pessoa terminava de montar o que ela está montando, ele reoferecia aquele que ela já tinha montado. E aí ele estuda quantas vezes a pessoa consegue fazer isso. E olha a importância de quando você não vê alternativa naquilo que você está fazendo. As pessoas que tinham o trabalho de Sísifo, que ele desmontava na cara delas e reoferecia como se fosse um método de reciclagem, elas conseguiam entre 6 e 7 vezes. As pessoas que não viam aquilo ser desmontado, elas conseguiam 11 ou mais vezes. Quer dizer, todas faziam, de certa forma, pela satisfação, porque o dinheiro diminuía, mas quem observava ou quem não observava o que era o desmanche dos seus sonhos ou do seu propósito, era capaz de seguir adiante. E isso é uma informação importante para todos nós que discutimos carreira e empreendimento, porque a gente corre o risco de desmontar o sonho das pessoas. Verdade. Eu falo de exercício físico. E eu tenho que ter muito cuidado de falar, isso não funciona, porque às vezes tem gente fazendo isso há muito tempo. E eu tenho que ter a habilidade, Sandra, de falar, talvez se você fizer isso seja melhor. Sim. Porque uma pessoa que para, ela não volta porque você falou, mas ela muda o que ela está fazendo porque talvez a sua ideia seja boa. Melhor, olha só. Não, e você foi resiliente, então, você fez eu via que aquilo dava... três redações quando eu nem via que aquilo fazer. dava resultado e prestei minha prova. Eu lembro, eu estava em Minas Gerais viajando e aí eu queria fazer a Unifesp na época, né, que é onde eu me senti melhor, né, e eu melei as outras provas. Meu pai queria que eu prestasse todos os vestibulares e ele me inscreveu em todos. Unesp, Unicamp, tinha vestibular de medicina, ele me colocou. Eu chegava no vestibular, é feio falar isso, pai, desculpa, tá? Perdão, mas no vestibular da VUNESP, por exemplo, eu coloquei tudo A. Eu acho que quando eles pegaram a prova, cara, não sei, acho que um papagaio fez essa prova aqui, pegou e pôs o pé em cima. Na Unicamp eu coloquei tudo C e assim por diante. Olha. E eu me concentrei toda a minha força de estudo no que era a prova da FUVEST, né, que era a Unifesp, USP Santa Casa e USP Ribeirão, que eram as faculdades que, por exemplo, a Santa Casa não era pública, mas era uma possibilidade porque ela tinha uma condição, né, ela era nível de qualidade igual à pública, né, mas você tinha que pagar uma mensalidade, e a mensalidade era uma coisa que eu achava que era factível, que a gente dava um jeito na nossa família que podia dar conta. Mas, pois bem, e eu melei todas as provas, aí meu pai me ligou, né, escuta aqui,
você sabe que os resultados das provas? Eu falei, pô, pai, não passei na Unesp, né? Não passei na Unicamp. Aí ele falou assim, mas você passou na Unifesp, pode voltar que a gente vai fazer matrícula. Todo feliz. E eu lembro que na hora, eu fiquei até atordoado. Vou ligar pra minha mãe. Aí eu liguei pra minha mãe, e minha mãe, tadinha, ela ficou tão feliz, ela falou assim, eu não acredito que você passou, mãe, eu não sou burro, isso tudo pra caramba. Quer dizer, eu posso ser burro, mas eu sou esforçado, entendeu? As coisas funcionam assim. E eu voltei feliz da vida de Minas pra casa, e a gente fez a matrícula e, assim, do primeiro dia em diante, sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho. Hoje, difícil falar. História bonita. De certa forma, o simples sempre vai ser o mais complexo. E eu acho que quando eu comecei a me sentir dono de alguma coisa assim, porque numa formação é a sua alma mater, né? O que é isso? É a alma que você adquiriu na sua vida. Você começa a sonhar não com aquilo que você vai conquistar financeiramente, né? Então não é que carro que eu vou ter quando eu for médico, né? Como vai ser meu consultório? Vai ser num prédio? Vai ser numa casa? Não, eu imagino que para boa parte dos médicos ainda, né, o seu sonho é você ser reconhecido pelo que você faz e poder participar das pequenas coisas. Essas pequenas coisas, Sandra, elas vão desde você acordar de manhã, né, e você me desculpa, mas é assim que eu penso, eu falo assim, eu sou foda, eu sou médico, sabe? O coração bate um pouco mais rápido. É desde isso, até você chegar no hospital, você colocar seu crachá, você dar bom dia para as pessoas, você entrar no centro cirúrgico, você falar com as pessoas ouvirem você pedir para as pessoas as coisas que você precisa e as pessoas respeitarem você porque você está ali para fazer um trabalho muito sério. Então essas coisas, elas são o valor das coisas. E eu seleciono as pessoas que vão estar comigo, porque hoje é uma posição que me cabe, né? A gente tem um grupo de cirurgiões, né? Principalmente o Dr. José Carlos Garcia, que é o que nos chefia a todos, a quem eu tenho a satisfação de ser assistente, né? Eu opero com ele desde o 3º ano da faculdade, então faz as contas, tem 20 anos aí, né? As pessoas a gente seleciona muito pelo que é justamente o propósito. Qual o propósito de você fazer isso? É fazer isso de novo e fazer isso melhor. Então a gente sente esse calor que a medicina traz pra gente. Eu acredito que uma pessoa escolhe uma profissão e ela é feliz na profissão, evidentemente que dinheiro importa, segurança da sua família importa, opções para você e para as pessoas que você ama importa, mas é necessário que você sinta aquele calor dentro de você quando você vai fazer aquilo que é suposto de você e você tenha a certeza que aquilo que você mais gosta de fazer. Melhor definição de propósito que eu já vi na minha vida. Isso volta um pouco para a nossa conversa do Tikkun Olam, né? Da nossa missão no mundo, de reparar o mundo. Porque na minha visão também, como empresária e como uma pessoa, como uma mulher, é muito assim, por que a gente está aqui nessa vida, né? Para evoluir, para aprender e para transmitir o que a gente tem de conhecimento, fazer um impacto positivo no mundo, influenciar alguém positivamente, mudar a vida de alguma pessoa. E é muito disso, se a gente muda ou melhora a vida de uma pessoa, você muda o mundo, né? Sem dúvida. E isso que você está falando faz todo sentido e é muito bonito de ver você se emocionar com isso, porque você transforma vidas, né? Não só daquelas que você atua diretamente na tua função com a medicina, com esse propósito bonito que você tem de realmente transformar a vida das pessoas, mas também com as pessoas que você nem conhece, muitas vezes nem conhece e que acompanham. E que são as que mais precisam, porque se elas são capazes de falar, cara, tem um desconhecido que pode se sentir assim, eu também posso. Né?
Talvez, né? Talvez seja dessa vulnerabilidade que a Brené Brown, por exemplo, fale, de você não ter medo de ser vulnerável, né? De ser uma força. Por quê? Porque se você está em paz com aquilo que é o seu core, ninguém pode te atacar. Eu acho interessante uma passagem de uma pessoa que uma vez me falou, eu estava no começo da rede social e no começo da rede social as pessoas elas tinham uma outra forma de agressão. Tanto que a gente nem chamava de hater, não tinha apelido, não tinha nada. Era uma coisa mais bruta, menos elaborada, né? E as pessoas falaram para mim, Paulo, você sabe que você não tem razão de ficar chateado? Eu falei, mas olha o que o sujeito está falando, isso é absolutamente mentira. Eu falei, então exatamente por isso. Porque é mentira. Se é mentira, isso não tem a ver com você, tem a ver com ele. Se fosse verdade, também teria a ver com você, e não com ele. E segue adiante. O problema é dele, e você está aceitando. Você está montando seu saco de pedra. Eu falei, puta, é verdade. Eu não vou gastar tempo com isso. Ele falou, agora você está pensando, porque ele gasta tempo com você. E ele está querendo que você gaste tempo com ele. Não faça isso. Sim. Hoje, as coisas, eu acho que elas caminham para um amadurecimento. Talvez não... É que deu uma piorada para poder melhorar, né, Paulo? Exatamente. Sempre fica mais escuro antes do amanhecer. Porque essa polarização, né? Ou é direita ou é esquerda, ou é branco ou é preto. Não tem por que ser assim, né? Acho que todo mundo sabe seus valores, todo mundo sabe suas condutas, e não precisa impor isso ao próximo, e ninguém tem razão 100%. Perfeito. Mas o brasileiro é um povo acalorado, né, Sandra? Eu fui para Dinamarca, para Noruega, voltei domingo agora, e assim, olha, ganhou o jogo de futebol. Falta emoção, né? Cadê essa pessoa? Respira bem, respira. Sabe, o brasileiro, ele tinha o futebol, ele descobriu a política, daqui a pouco, sabe, eu acredito que são ondas, né? É o jeito latino, verdadeiro, e como o Karnal fala, né? É um jeito cordial. Né? O brasileiro é um país, é uma sociedade cordial, né? Ela vem do coração. O brasileiro não tem coragem de te negar nada. Vamos almoçar em casa? Ai, sabe o que é? Você faz isso, por exemplo, o americano não entende isso. Ele fala sim ou não? E não é problema. Sim. Você fala, não. Tá bom, vamos continuar o que a gente tá fazendo. Pro brasileiro falar, não. Não gosta de mim, não gosta da minha mulher, não gosta da minha família, acha minha casa feia, já acha um monte de razão. Então, a gente tem que entender, né, que nós vivemos num país que é cordial, que as pessoas são cordiais e que existe uma linguagem própria para você viver aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de negócios, né, e empreendimentos, você tem que entender que você lida com essas pessoas também. Então eu vejo as pessoas trazendo modelos de médicos americanos, eles são uma maravilha, assim, assim, assado. A primeira coisa que eu falo é, cadê o que é bom para o paciente? Você me falou tudo que é bom para o médico. É verdade, e você tem razão, é muito diferente. Eu já tive a oportunidade de ir em médicos nos Estados Unidos, em outros países, e é muito diferente. Aqui os médicos, eles te olham no olho, eles têm um cuidado. Lógico, tem uma grande deficiência no setor público, né? Porque eles não têm tempo, tem uma demanda assim exacerbada, mas... eu trabalhei 12 anos no setor público, eu posso te falar. Mesmo assim, a gente arruma um jeito de dar um acalento, né? Eu vejo muito mais calor, muito mais emoção. O médico brasileiro, ele olha na menina dos seus olhos, ele olha na sua íris. Isso mostra contato. Isso é uma coisa tão importante que até entre os animais isso tem um significado. Você não olha um gorila nos olhos. Porque se você olhar um gorila nos olhos, ele te ataca. E por que ele te ataca? Porque você está invadindo o que é a privacidade dele. O íntimo dele. Exatamente. No ser humano, quando você faz esse contato nos olhos, você está dizendo, estou pronto para me conectar com você. Eu tinha, na época do SUS, eu trabalhava num hospital chamado Vereador José Storopoli, né, e eu trabalhava lá nas noites de quinta-feira, eu fazia 12 horas das 7 da noite às 7 da manhã de quinta, e eu fazia 24 horas no sábado, das 7 da manhã do sábado até as 7 da manhã do domingo. Então o que eu fazia? Para ter certeza que o paciente que eu tinha atendido na quinta estava bem, eu falava, passa lá no sábado de manhã para eu olhar você. Né? E o que eu notava? Ortopedia, a consulta, ela é uma consulta, você sabe ou você não sabe.
Porque você está falando de sistemas musculoesqueléticos, então você tem uma série de testes provocativos ou de função que você vai fazer no paciente, você vai saber se o ligamento está rompido, se o músculo está machucado, se aquilo é uma contusão, se aquilo é algo mais sério, se aquela articulação tem função. Então, você termina um exame físico, você tem 80% de chance de saber o que está acontecendo. Diagnóstico. Né? Eu digo que não é 100%, porque ninguém é perfeito, né? Nem máquina faz 100% de diagnóstico, não fará. Né, aos entusiastas da inteligência artificial, você tem que ensinar essa inteligência artificial, então quem está ensinando sabe 80%, a máquina vai saber isso ou menos, né? E porque você não tem uma regra, Sandra, que você só pode ter uma doença por vez. É verdade. Né? Olha, você só pode ter resfriado. Não, às vezes o cara resfriado vai e torce o tornozelo. Né? Ou às vezes o cara resfriado torce o tornozelo e bate a cabeça e sangra o nariz. E aí é uma festa. Né? A gente tem essa condição. E quando a gente tinha muito pouco tempo, né, o que era, eu acho que para mim era fundamental. Primeiro, eu estar bem alinhado. O paciente nota o ambiente. E para mim, trabalhar no SUS era o ensaio para eu trabalhar na minha clínica. Eu sempre quis ter a minha clínica. Eu já quis ter um hospital. Né? A questão é que era uma coisa tão difícil assim, e de uma escala de investimento tão grande que eu acredito que eu ia gastar mais daquilo que eu tenho de vida. A energia não ia estar canalizada no teu propósito. Fazer o negócio do que para ser médico. E eu não abro mão de ser médico. Eu não abro mão de atender meu paciente, eu não abro mão de operar meu paciente, eu não abro mão de ver meu paciente depois. Eu não abro mão de ser médico. Eu estudei para isso. Né? Então isso fica para talvez outra vida. Sim. Né? Mas eu já quis ter esse hospital. Mas eu sabia o quê? Que tudo que você faz de uma forma, você faz as outras coisas da mesma forma. Concordo muito com você. Essa preocupação em estar alinhado. Se você é disciplinado, você vai ser disciplinado em casa, no trabalho, em todas as áreas da sua vida. Todas as suas características. Você não é uma pessoa no trabalho e outra na família. Então era nerdzinho, né? Eu ia todo de branco, impecável, né? Eu não tinha dinheiro para roupas caras, sapatos caros, mas eu tava bem arrumado para receber meu paciente, né? Ou então meu avental tava passado, né? E porque você vê, às vezes, as pessoas estão exaustas de trabalhar. Então você vê aquele médico que tá com a camiseta polo, né, toda esgarçada, aquela calça jeans que tá mal, aquele tênis tá furado de um lado, que você vê que tem mancha de sangue porque ele saiu da cirurgia. Se a pessoa não tem cuidado com ela mesma, qual que é o cuidado que ela vai ter comigo, né? Ou então, como paciente. Ou então o sujeito tá numa situação péssima, eu ainda vou pedir ajuda para ele, né? Eu vou mais judiar dele, vou chegar pedindo desculpa. Você me desculpa, mas eu tô com um problema. Né? E esse não é o foco é o paciente. Então eu me esforçava para estar o mais alinhado possível dentro das minhas possibilidades e olhar o paciente no olho. Às vezes eu tinha 2 minutos para ver o paciente, aquela fila de gente. Eu olhava ele no olho, examinava, olha, provavelmente o senhor tem isso, vamos fazer isso, o senhor vai tomar tal remédio, o senhor vai procurar tal serviço, fazer tal fisioterapia. Porque a fisioterapia é muito junta, né, com a ortopedia. E é o se importar, o olhar do outro, né, o olhar do próximo. A gente profissionaliza isso, né? Eu acho que a medicina, ela profissionaliza isso, o que é fundamental para o médico, porque não dá para levar sofrimento para casa, Sandra. Só que existem determinadas situações que isso é inevitável. Eu entrei na faculdade, eu queria fazer pediatria. Até eu ver como é que é. Por que você foi para ortopedia, traumatologia? Pois é, essa história, isso daí eu sei te contar perfeitamente. Né? Eu entrei na faculdade, eu queria fazer pediatria. Eu achava o máximo pediatra. Eu lembrava dos meus pediatras. Né? Professor Fábio Ancona Lopes. Né? Nossa, meus pediatras. Era que felicidade. Aí eu fui ver pediatria. Só que eu entendi que eu gostava de brincar com criança. E que quando eu via criança doente, aquilo me machucava. Sim. No pronto-socorro, tudo bem. Crisezinha de asma. A gente brincava, falava de kit broncoespasmo. Né? Fazia 3 inalações, se não desse certo, fazia um solumedrol na veia, a criança ficava boa. Mas o duro foi quando eu fui ver, por exemplo, o que era o ambulatório de nefroinfantil. Eu vi uma criança que parecia ter 7 anos de idade, ela devia ter uns 14, né? E ela olhou pra mim, assim, musculosa, e falou assim, nossa, tio, você parece o brinquedo do... Eu não lembro o que era na TV, tinha um nome, era um boneco que era fortão, assim, e aí ele falou, será que o senhor não traz um pra mim?
Eu falei, vamos ver se na próxima semana eu consigo, né? Daquele jeito que a nossa mãe faz com a gente, né? Quem sabe, né? Aí ele falou, tia, eu não tô muito bem, pode ser que semana que vem eu não esteja aqui. Gente, e aí isso quebra, né? Eu preciso até de 1 minuto para lembrar disso. Não, isso é muito... E quando você não tem controle, o que você faz, né? O que você responde realmente na uma sensação de impotência. Você não está falando com uma criança, você está falando com um adulto pequeno. Que a característica do infantil é ele desconhecer absolutamente que um dia ele vai morrer. Como você lida com isso? E não é justo, né? Uma criança... Não é justo. E aí você vê uma, você vê outra, você vê outra, você vê outra. Eu entrei em pânico e aquilo começou a me fazer mal, mas eu tinha que sair adiante. Eu cheguei a pensar em largar a faculdade, porque aquilo estava me arrebentando. Eu falei, não, calma, pera lá, não é só isso. Aí eu vi psiquiatria. A mente é um negócio fabuloso, né? Como a pessoa pensa, é quase você olhar para a pessoa e descascar ela fisicamente e deixar só a alma, né? Aí eu fui ler um livro chamado DSM-4, que é o manual das doenças mentais que tinha na época. Já tá no 5, né? Mas na época era o 4. E eu li aquela porcaria, Sandra, e eu achei que eu tinha tudo. Falei, meu Deus, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho transtorno de eixo 2. Foi somatizando tudo. Que é isso? Eu sou até meio psicopata, não dá. E eu comecei com medo de ir pra aula de psiquiatria, olhar pro professor e ficar pensando assim, paranoico, será que ele tá olhando pra minha cara porque ele sabe que eu tenho um problema grave? Tá me julgando esse homem. Eu vou ficar aqui dentro, né? E aí ele tá com a chave, eu preciso tomar a chave dele, porque senão eu vou ficar. E aí tinha muita contra-transferência. Contra-transferência é quando o paciente te traz coisas que faz você, né, para você, e que o resultado da contra-transferência é você se julgar. Né? E aí vem uma série de coisas, vem síndrome do impostor, vem insatisfações, enfim. Tudo que culmina com uma condição onde você não vai ter habilidade para fazer aquilo. É extremamente interessante, eu adoro ler sobre psiquiatria, mas eu não seria jamais um bom psiquiatra. Aí veio a ortopedia, 3º ano, greve da Unifesp, 3 meses de greve. Eu estava no 3º ano, o 3º ano era o ciclo clínico, era o início do ciclo clínico, e eu tocava um trabalho na nutrição e metabolismo da pediatria, com criança obesa, que foi meu primeiro trabalho publicado, né, como aluno. E eu não podia sair, porque tinha o diabo dos ambulatórios, mas ao mesmo tempo, eu ficava só para o ambulatório. E esse meu chefe, o Dr. José Carlos Garcia, na época, ele era residente de ortopedia. E nós treinávamos jiu-jitsu junto na faculdade de terça e quinta à noite, das 20 às 22. E aí ele virou e falou assim, você não tá fazendo nada, né? Eu falei, não, tô fazendo um ambulatório de pediatria. Isso é quase nada. Eu tô sozinho lá no Vila Maria, o hospital que eu trabalhei depois, olha que curioso, e você vai me ajudar. Eu vou passar na sua casa amanhã, 5h30 da manhã, e você vai junto comigo. E assim foi. Eu era 3º ano, eu tinha 21 anos, 21. Eu tava fazendo 21, eu tinha 20 e tava fazendo 21. E Zé Carlos me ensinou a lavar a mão, né, pra operar. Né? Então tudo aquilo que eu vi em filme, assim, cara, tudo é verdade, não sei o que. Sentei o paciente, aí ele foi me ensinando. Olha, isso daqui assim, assim, corta assim, fura assim, não sei o que, papapá. 2 semanas com ele já me deixava auxiliar ele. Ele já me deixava fazer o furinho no osso, ele já me deixava passar o parafuso, já tranquilamente. Aí um dia um professor nosso me pegou, um professor dele me pegou. Quem é esse menino aí? Ele falou, não, professor, esse aqui é um residente que chegou para visitar a gente. Ah, muito bom, agora você vai operar comigo. Eu gelei. E ele começou do mesmo jeito. E eu vi que não existia diferença entre os atores que estavam trabalhando, entre as pessoas que protagonizavam aquilo, e que era muito sério, que era muito técnico, e que existia essa necessidade, esse interesse de sair o melhor resultado. E a ortopedia, ela traz uma coisa, Sandra, que é muito viciante, é você poder ver o seu resultado exatamente na hora. Isso que eu ia falar, é resolutivo. Exatamente. Muito diferente da psiquiatria, da que demora pediatria, anos e anos as disciplinas clínicas, ou a cardiologia, você dá o remédio para tratar a pressão do paciente, aí o coração dele 10 anos depois, olha, tá muito bom, seu Alfredo, você vai viver mais 200 anos, muito bom, graças a Deus, né?
E isso é uma coisa que a gente sempre tem essa necessidade, sempre, né, tem um macaquinho aqui do nosso lado, gratificação imediata, faz isso que é legal. Verdade. E eu não resisti. Eu gostava muito de fisiologia, eu quase fiz endocrinologia, né? É uma coisa que eu acabei fazendo depois, né, que eu me formei. Você fez, porque hoje você atua também, eu né, fiz medicina esportiva, Tá. né? E a medicina esportiva, para mim, ela depende muito de endocrinologia. O médico do esporte hoje, ele precisa ser um ótimo endocrinologista. Por quê? Uma série de razões. Abuso de medicações pelos pacientes, porque o cara que procura um médico do esporte, normalmente ele está querendo ganhar mais massa muscular ou emagrecer. Se ele quer ganhar massa muscular, grande chance dele já ter usado ou usar esteroide anabolizante. Se ele quer emagrecer, grande chance dele já ter usado ou utilizar medicações para tratamento de diabetes e obesidade. O Ozempic e os injetáveis da vida. Tirzepatida, enfim, tudo que tem aí. Então, se você não for um ótimo médico do esporte e sendo assim, um ótimo endocrinologista, não que você vai fazer endocrinologia, tratar câncer de tireoide, não é isso, mas você tem que saber aquilo. Aquilo é um conhecimento que você precisa ter na medicina esportiva. Porque você lida com pessoas que estão alheias ao que é guideline. A pessoa, agora eu vou fazer exercício, vão tomar 3 gramas de creatina e 20 gramas de whey protein. Não. Ele compra aquilo que ele tem dinheiro para comprar. Se ele tem 14 mil reais, ele compra um tratamento de tirzepatida. Se ele tem 5 mil reais, ele compra um bando de esteroide anabolizante. Aí ele toma tudo junto, faz uma salada, né? E você tá lá no meio e agora, por onde que eu começo, né? Mas isso foi uma coisa que veio depois, foi quando eu fiz medicina esportiva, né, que é a minha segunda especialidade, né. Eu tenho 2 RQS, né, que são licenças para você realizar determinada especialidade. Primeiro ortopedia e traumatologia, o segundo é medicina esportiva. Que é uma coisa, e aí vem na escolha da carreira secundária, né, porque aí eu decidi fazer ortopedia, prestei a prova, passei, só que aí eu fui pro exército. Fiquei 1 ano e meio no exército. Né? E que foi uma experiência maravilhosa na época. Foi o primeiro lugar que eu fui tratado como médico. É mesmo? No hospital, você sempre é aluno, a menos que você seja o reitor. Mas se você for o reitor, você também não é médico. Então não adianta, sempre vai ter alguém acima de você. Sim. Se é o aluno do primeiro ano, tem o do segundo, aí tem o do terceiro, tem o do sexto. Se é sexto ano, legal, tem o residente. E exército tem essa coisa da hierarquia também, e você é o médico, não tem papo. E no quartel que eu fiquei, era só eu de médico. Então, o coronel podia tudo, menos o que fosse de médico. E o coronel Olszewski, ele era um cara bravo, que era assim, eu acho que ele acordava bravo. Mas é uma pessoa, eu conseguia ver doçura nele, né? Você olhava pra ele, ele era um velhinho, assim, bonzinho, né? Ele tinha toda a cara de bonzinho, mas era bravo que era o cão. E eu lembro que, uma passagem, né? Um dos soldados que foi incorporado, ele fez um diabetes autoimune no meio da incorporação. E ele teve que ficar baixado, né, na minha seção de saúde. Eu tinha como se fosse um postinho de saúde no meio do quartel. Só que o início, né, quando abre um caso de diabetes autoimune, isso é muito complicado, a gente chama de lua de mel, né, porque a pessoa às vezes ela tá bem, às vezes ela faz uma hiperglicemia, às vezes ela faz uma hipoglicemia, quase morre, e você não consegue tratar, às vezes você precisa de um ambiente hospitalar para fazer isso, e principalmente você precisa de um endocrinologista muito experiente em diabetes para poder manejar essa condição. E eu olhei aquilo e falei assim, cara, esse menino não vai ficar bom, aí eu peguei o manual de regras do exército, né, o RGE, estudei como é que faz a desincorporação. E eu odeio burocracia, eu tenho pânico de burocracia. Mas eu fiquei a noite inteira, fiz os documentos, aí cheguei no outro dia, com licença general, na sala. Eu lembro até hoje, estava o capitão Luiz e estava a capitão Luciane. E estava o coronel Olszewski. Coronel full, 3 estrelas, ia virar general, né? Arataca, né? Rio Grande do Sul, bravo. Ele, eu falei, permissão, coronel, tá aqui um laudo de desincorporação. Ele falou, o quê? Ele deu um berro. Quem você, um pica-fumo que nem você pensa que tá fazendo aqui? O capitão Luiz e o capitão Luciano caíram pra trás, o sofá assim, fica escondido olhando ele. Falou o diabo. Aí ele falou assim, coronel, deixa eu explicar uma coisa aqui pro senhor. Eu não tô aqui só pra cuidar de todo mundo. Eu tô aqui pra tirar um negócio desse tamanho de trás do senhor. Se eu assinar aqui, eu tiro de mim. Se o senhor assinar embaixo, eu tiro do senhor. Aí ele olhou pra mim,
Se é usado, enfim. Ele pegou, assinou e falou assim, ó, só que se qualquer pessoa perguntar, foi o Capitão Xoxó, foi o Coronel Xoxó que liberou, tá bom? Eu falei, sim, senhor coronel. Bati os cascos, saí correndo e fui chamar a mãe do menino para liberar ele, para poder levar para o hospital. E essa experiência de você ser responsável, eu acho que foi uma das coisas mais importantes para minha vida, para eu continuar trabalhando, porque eu cheguei com essa sensação de responsabilidade na residência. Né? A residência, às vezes você faz as coisas juntas, Sandra, e você vira um aluno com carimbo. Uhum. Por isso que é importante a residência. Por mais que o médico ele saia formado como clínico geral, né, e possa fazer as coisas que todo médico pode, ele pode fazer qualquer coisa. Não existe, para prescrever tal coisa tem. Não. O médico é médico, ele pode fazer qualquer coisa. Uhum. Ele pode operar coração, ele pode arrancar um encravado do pé, ele pode prescrever remédio para dor de barriga, ele é médico. Mas talvez na residência você acha o caminho, né? A residência te forma, te dá a experiência. Exatamente. É uma residência, chama residência porque na época que isso foi desenvolvido, os médicos realmente moravam no hospital. Não existia especialidade, o médico fazia o que ele queria, ele terminava a faculdade, ele ia para o interior, colocava na casa dele, que a gente chamava de médico de placa, se não é dessa época, né? Assim. E falava assim, doutor fulano de tal, médico de doenças de crianças e senhoras, né? E ele era aquilo, e ponto final. E aí ele ia fazer a experiência dele, aprendendo com os pacientes que ele ia atendendo. Modernamente não. Você aprendia com o staff e aí você era formado um especialista, um médico com residência. Aí a gente chamou com residência de especialista e é que aí vem a especialidade. Né? E dentro disso, né, para mim foi muito importante, porque eu já cheguei com essa sensação de responsabilidade. Isso me ajudou na residência, porque a vida quando você chega na medicina é muito dura. Né? A tolerância a erro é nula. As pessoas ficam bravas com você. Não dá para você se sentir ofendido. Você vai tomar berro, você vai tomar bronca. Como é que você esquece o exame de um paciente? Eu tô aqui esperando com o paciente para anestesiar, cadê o material que você devia pedir? Porque se esse paciente não operar hoje, ele vai operar no que vem. É SUS. Não dá para remarcar. Essa é a chance dele. Então, assim... Tanto nessas questões, quanto em questões até mais graves, né? Sim. Decisões de vida ou morte, ou até de qualidade de vida da pessoa que vai ser tratada. A gente responde antes para o staff de responder para o paciente, né? O staff protege o paciente da gente. A verdade é essa. Né? Então, não vai ser um contato tranquilo. É 99% bronca e 1% até logo. Sim. Né? Amanhã eu te vejo de novo, chegue cedo. E a ortopedia é muito dura, né? Na minha época a gente tinha que chegar, a visita era 7 horas da manhã, né? E quando a gente chegava na enfermaria, que na época, se não me engano, era 50 leitos que a gente tinha, o que acontecia? Todos os pacientes tinham que estar com os curativos abertos, com as feridas tratadas, esperando para passar a visita, para depois a gente fechar todos os curativos e depois dar os destinos. Quem ia operar, operar, quem ia ter alta, ia ter alta. É uma linha de produção, né? Então a gente chegava às 4h30 da manhã, né? E começava. E só acaba quando acaba, né? O paciente não é um trabalho que você... não, vamos desligar o paciente aqui, a gente volta amanhã. Não, ele continua. Então, muitas vezes, nessa pegada, a gente saía 10, 11 da noite. Uau. Eu tinha muita amizade com as enfermeiras da ortopedia e às vezes, eu dormia debaixo da bancada de prescrição. Né? Tinha uma sala de prescrição e aonde a gente escrevia, embaixo tinha um vão. O que eu fazia? Eu me escondia lá e dormia lá. Nossa. E um dia uma enfermeira me pegou. O que você tá fazendo aí? Eu tô descansando um pouquinho. Falei, mas como você não tá nem de plantão hoje? Eu falei, então, mas eu terminei 11h30, eu tenho que chegar aqui às 4h30, só se eu for pra casa. Eu tenho que decidir se eu vou comer, se eu vou fazer cocô, se eu vou tomar banho, se eu vou fazer os 3, eu não vou fazer nada, eu vou dormir aqui e daqui a pouco eu acordo pra passar a visita. Aí ela pegou e falou, não, você não vai ficar desse jeito. Tinha o quarto dos infectados. E tinha sobrado uma vaga. Te colocaram pra dormir lá. Aí ela pegou, fechou com coisa e falou, Paulo, descansa aqui um pouco, eu te chamo daqui a pouco. Santa! Eu não vou falar o nome dela porque você não pode fazer. É complicado. Né? E ninguém vai me prender por causa disso hoje, né? Porque tem muito mais de 5 anos, né? Tem quase 20 anos que isso aconteceu, né? Mas eu dormi do lado, tinha um cara com uma infecção no aparelho de Lizarov, né? E tá tudo certo, tá tudo bem. É uma vida de médico, é uma vida muito sacrificada, né? Muitas pessoas até não valorizam, não veem.
E também uma vida de muito estudo, que não acaba nunca, né? Mas a curiosidade não acaba nunca, Curiosidade Sandra. não acaba nunca, verdade. Você não tem como chegar na frente da pessoa e falar, não sei. Você pode até falar, mas você não vai deixar barato. Não. Você vai correr atrás. Tanto que ensino é uma das coisas que é um dos gastos prioritários que a gente tem na clínica, né? A gente forma uma biblioteca, quer queira, quer não, desde 1999. Eu tenho um livro que eu comprei quando eu cheguei na faculdade. Eu tenho lá, eu olho, eu lembro quando eu estudei aquilo, eu lembro o que eu estava fazendo, eu lembro como eu era, eu lembro o que eu pensava. Então, toda vez que eu entro na minha sala, né, e eu coloquei esses livros da direita para a esquerda, né, eu entro na minha sala, eu vou caminhando para minha mesa, eu vejo toda a minha formação. Vai passando o filme, E passa esse filme e isso é muito afetivo, é muito bom fazer isso, né? Sim. Então a história da medicina é essa, e só hoje, tudo do isso. que você atende, dos casos que você atende, como é que você divide teu tempo? Dessa parte de saúde mesmo, de estilo de vida? Porque você mesmo tem e prega um estilo de vida, apesar dessa vida sacrificada de médico, você mantém o shape, Hoje não é uma vida sacrificada, hoje é uma vida organizada, né? Eu atendo se organizou para isso. Exato. Eu atendo das 11 da manhã às 9 da noite, de segunda a quinta-feira. Sexta-feira é meu dia cirúrgico. Eu opero das 6 da manhã até a hora que for. Eventualmente a gente tem emergência, então eu opero na semana ou bem cedinho ou de noite, depois do consultório, né? Isso às vezes acontece. O paciente não escolhe machucar, né? Ele machuca e a gente corre atrás. Final de semana eu costumo dar aula ou palestra. Nossa. Né? E agora para eu conseguir tirar 10 dias, né, que eu saí de férias para viajar com a minha família, o que aconteceu? Eu tive que colocar todos os compromissos que eu tinha nos finais de semana. Então eu trabalho sábado e domingo até novembro. Nossa. Aí, por causa de 10 dias de férias. Direto, de segunda a segunda. E aí em novembro eu viajo também, mas é para trabalhar. O professor José Carlos, ele foi convidado para dar aula no Congresso Mundial de Cirurgia Robótica e eu vou dar aula com ele. Ele vai dar aula sobre transferência muscular usando robô e eu vou dar aula de sutura de nervos, de sutura neural com robô. Nossa. Mas é a nossa nova avanço agora, né? Mas entre a ortopedia e a medicina do esporte, todo paciente que treina se machuca. Todo paciente que se machuca precisa cuidar do estilo de vida. Sim. Então, não dá para separar a medicina assim, tá certo, sabe? Verdade. Eu acredito que na especialidade, no dia a dia geral da especialidade, tem médicos que escolhem trabalhar fixamente uma coisa. Olha, né? Mas eu acredito que principalmente a medicina do estilo de vida, que é uma abordagem médica, ela é uma coisa que está presente. Então, antes você ia no cardiologista, ele te dava um remédio e te mandava para casa. Hoje, ele te dá um remédio e uma opção. Olha, você precisa fazer dieta, a gente consegue baixar o remédio, você pode fazer exercício, a gente pode até conseguir tirar o remédio, né, dependendo do que for. Né? Mas muitos cardiologistas não estão preparados para isso, né? Olha, você sabe que pode existir essa sensação, Sandra, mas ao menos uma recomendação de fazer exercício ele vai falar para você. Sim. Sabe? E isso é muito... talvez, recente na nossa história, porque se você caminhar 20 anos para trás, né, existiam médicos que acreditavam que o exercício fazia mal, porque ele te colocava numa situação de estresse. Né? Neil Armstrong, por exemplo, ele acreditava que existia um número fixo de batidas do seu coração, que se você fizesse exercício, você acelerava o teu encontro com a morte. Né? Então, tem uma série de mitos relacionados à atividade física e à nutrição também. Eu preciso fazer dieta, mas vou passar fome. Não, mas dieta você não passa fome. Quando você faz uma dieta, a profissão do nutricionista é para te nutrir, não te desnutrir controladamente. Né? Então, quando você faz uma dieta adequada, é justamente fome que você não passa. É o contrário. Todo paciente, quando começa a fazer dieta, fala, nossa, quanta comida! Verdade. Né? Por quê? O que o nutricionista faz? Ele coloca comida nos horários que você tem que comer e ele usa o melhor remédio para a fome que existe, que é uma refeição. Então você vai matando sua fome de manhã até a noite, quando chega à noite, você fala, nossa, não aguento ver comida. E você não precisa daquela recompensa, né? É um jeito de tratar também, né? Ou você consegue olhar essa recompensa de um jeito diferente, né? Você fala, mas eu não preciso desse chocolate aqui, hoje, não é a hora. E é assim que vai criando o hábito, né? Criando hábitos. Olha, a gente tem assunto para falar, ainda tenho tanta coisa para falar com você, falar da sua família, a gente precisa falar de várias coisas,
de exercício mesmo, de medicina integrativa, que eu praticamente sou uma adepta, sou paciente, Sim. Mas a gente já passou de uma hora aqui de papo e tem uma pergunta que eu gosto de fazer, dá para ficar mais uma, tranquilo, hein? Sei que manda. Passou muito rápido, o pessoal aqui que me avisou, mas tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, porque já que a gente está aqui em casa, num papo íntimo, eu quero saber quem é o Paulo na intimidade. Você sabe que nem eu sei te responder essa pergunta. A única pessoa que viu isso e vê é a minha esposa, é a Roberta. Eu acho que justamente na intimidade, Sandra, é o momento onde eu abro mão do controle. E eu sou 100% afeto e carinho. Para minhas filhas, para minha esposa, e eu vivo intensamente isso. Porque eu acho que foi uma das coisas mais valiosas que a minha mãe ensinou. E quando a gente abre mão do controle, é difícil voltar na sua cabeça e racionalizar, não, sou assim, sou assado. É onde você se desconstrói, talvez, né? Eu sou puramente eu. Eu não estou preocupado com o horário, eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam, eu não estou preocupado se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Eu estou preocupado com aquele momento. Então, eu dou risada com minhas filhas, eu brinco de coisa boba, eu faço papel de bobo, né? Eu sou provocativo, eu fico provocando. Tanto que hoje a coisa mais difícil é fazer a Roberta se irritar comigo, a minha esposa se irritar comigo. Isso é um esporte que eu faço há algum tempo, né? Hoje ela já sabe, ela já olha pra mim e fala, ai, para, vai, já sei. Ainda, a minha filha mais nova, ela ainda não sabe, então ela é fácil de pôr fogo. E aí eu saio correndo, ela sai correndo atrás de mim, tá tudo certo. Você valoriza muito esses momentos em família, né? É a única coisa que a gente tem de verdade, Sandra. É o nosso maior patrimônio, né? É o que a gente constrói de verdade, a continuidade, né? É a continuidade, é o legado. E como é que foi para você essa chegada das tuas filhas, 2 meninas? Mulher, a gente estava falando antes, né? Porque eu tenho 3 meninos, então 2 meninas. Então, muito sou suspeito para falar porque mulher eu acredito assim, que filho sempre vai te manipular. A diferença do menino é que ele faz isso fazendo birra, ele faz isso chutando sua canela, ele faz isso ficando bravo. A menina, ela chega do seu lado, papai, toda docinha, e te dá um beijo no ombro, você tá trabalhando, aí você olha, já derretido, o quê, amor? Quer dizer, você tá deitado na cama, ela vai, deita do seu lado, se aconchega em você, espera se aninhar, e a hora que você tá bem vulnerável, aí ela fala o que ela quer, sabe? E te quebra, já ganhou. A Roberta olha, meu Deus do céu. Tem uma passagem, eu cheguei em casa, a Clara era pequena, e a Duda mais velha, tem 20, ela é um sorriso. Então, acabou, você olha pra ela, tá sorrindo e tá, já te seduziu. A Clara, ela é mais danada, né? Então ela sabe aquele quietinho que fica olhando, pensando, observando. Pois bem, um dia eu chego do trabalho, né? E a Clara e a Roberta estão na cama, era umas 10 da noite mais ou menos, e eu sigo pro quarto e eu escuto assim, vai fazer meu mamá. A Clara dando uma ordem assim, né? E a Roberta sentada assim, tipo, como assim? E aí eu cheguei e eu falei assim, o quê? A Clara olhou pra mim e falou, papaizinho, faz meu mamazinho, não sei o quê. Quebrou. A Roberta olhou pra mim, que é isso? Eu falei, ela dá ordens, ela manda na casa toda. Vai vendo. Mas falou assim, com um doce, ela mudou da água pro vinho, assim, o tipo da Mas da a atitude. inteligência, né? Ela sabe como tratar um, como tratar o outro, onde ela vai ganhar, né? Ela sabe onde ela ganha. Então, isso é uma felicidade, né? Uma coisa que meu pai fala. Ele fala que a gente tem filho para ser melhor que a gente. É isso aí. E nisso eu sou muito, muito feliz. Tanto uma quanto outra são pessoas muito melhores do que eu. Isso me faz ser tão realizado quanto a minha medicina, não tenha sombra de dúvida. E você acha que elas também vão seguir esse caminho da medicina? A Duda tem 20 anos, está no 3º ano de faculdade de Direito. Ela é muito argumentativa, então eu acho que ela escolheu com coração. A Maria Clara quer fazer medicina, quer fazer dermato, igual o tio dela, né, o meu irmão. Sim. E ela tem todo o apoio, né, e do meu irmão, inclusive. Né, e ela já é toda cuidadosa, ela tem os caminhos dela, a gente viaja, mas a mala dela pesa 30 quilos, porque ela leva todos os caminhos de skincare e o que você possa imaginar. E ela carrega a Roberta para dentro dessas lojas de
de perfumarias e maquiagem, e ela sabe tudo que tem que ser. Olha, isso daqui você faz assim. É que hoje em dia com a internet, TikTok e tal, elas têm muita informação, né? É surreal. E ela faz tudo certinho, passa todos os creminhos. Maria Clara, ela vai ter 90 anos e parece que tem 13 ainda, porque tá começando agora, aliás. É capaz. Essa sabe se cuidar, viu, Sandra? Essa sabe. Muito bom. Muzi, muito obrigada. Você deu uma aula aqui, não só de valores, de cultura, mas também de um jeito bonito de se viver. De realmente impactar a sociedade. Olha, para isso que eu faço esse podcast. A gente está estreando essa temporada, a terceira temporada do Papo Íntimo, com uma presença que não podia ser mais ilustre, não podia ser tão especial quanto a tua presença aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar com essa nossa conversa e vai buscar ser uma pessoa melhor, não só para si mesmo, mas também para a nossa sociedade. Eu espero que sim, e que todo esse processo, todo esse projeto seu, ele te traga muita satisfação. Obrigado por ter aqui, obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, e a gente segue uma próxima. Muito obrigada. E se você curtiu esse episódio, não deixa de deixar o seu carinho pro Paulo. Se você ainda não segue ele, por favor, siga @PauloMuzi, com Z e Y. E assine o canal do Papo Íntimo no YouTube, siga nas redes sociais, indique para as pessoas que você gosta, que acha que pode aprender alguma coisa com esse episódio e transformar a vida das pessoas, porque o universo devolve. Muito obrigada e até o próximo Papo Íntimo.